Queridos irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós temos, durante os nossos domingos à noite, feito a exposição do Evangelho de Marcos e temos caminhado assim. Chegamos em Marcos, capítulo 3, e nós vamos ler o texto que vai do verso 20 ao 30, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia esse texto, essa porção da palavra do Senhor. Nós leremos e que o Senhor fale conosco através desse texto. Marcos, capítulo 3, os versos 20 a 30, a palavra do Senhor diz assim: Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Beelzebu. Também diziam: é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias, que proferirem. 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos. Você vai orar por sua vida, orar pela minha vida, para que Deus nos edifique por intermédio de sua palavra nessa noite. Façamos mais essa oração. Ó Deus, nós somos o teu povo e precisamos, carecemos de ti, ó Deus. Ó Pai, eis-nos diante da tua palavra, apenas uma porção dessa palavra, mas, ó Deus, tão poderosa, palavra do Senhor inspirada pelo teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina-nos nessa hora, fala conosco, fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, para que nós, pelo ensino da tua palavra, possamos viver de maneira a agradar e honrar o Senhor, para que sejamos mais fiéis e leais a ti, para que sejamos, ó Deus, proclamadores do Evangelho da salvação. Ó Pai, faz assim conosco. E não é porque mereçamos, ó Deus, que de fato não merecemos, mas é por tua muita graça e misericórdia, essa mesma misericórdia que se renovou nessa manhã sobre as nossas vidas. Clamamos a ti, ó Deus, por essa misericórdia abundante do Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, bom, nós temos seguido sequencialmente. No domingo passado, o reverendo André pregou sobre o capítulo 3, versos de 13 a 19. O pastor Reiner, este que vos fala, pregou anteriormente o capítulo 3, o verso de 1 ao verso 12. Se nós pegarmos aquilo que aconteceu com Jesus no capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ver que Marcos, o evangelista, resolveu fazer uma narrativa de forma a manter uma sequência lógica da narração dos fatos. Marcos vinha desde o início do capítulo 2, falando sobre embates ferrenhos que Jesus tinha com seus opositores, sobretudo os fariseus. No capítulo 3, nós temos mais um relato desses embates, e o embate continuava sendo aquele que o reverendo Jailson havia pregado e apontado no capítulo 2, a partir do verso 23. Jesus é Senhor do sábado, e no sábado ele está com seus discípulos, nos campos. Então,
os seus acusadores, acusam não apenas Jesus, mas os seus discípulos de não cumprirem o mandato divino. No capítulo 3, verso 1, eles acusam Jesus de curar no sábado e recusam a manifestação clara do poder de Deus. Jesus estava dizendo, o reino de Deus é chegado. E eles estão dizendo, não aceitamos, você curou no sábado, não interessa o que você fez. O problema é que foi feito no sábado, isso nós não aceitaremos. Tanto é assim que no verso 6 do capítulo 3, olha na sua Bíblia, vê se isso está aí mesmo. Capítulo 3, verso 6, os fariseus saem dali, com desejo no coração, a conspiração no coração, na mente, para que pudessem, de alguma maneira, ou por algum meio, matar Jesus. A partir do verso 7, as multidões continuam atrás de Jesus. As multidões seguem Jesus à beira-mar, e ali Jesus instrui, ensinando-lhes o evangelho da salvação. Domingo passado, na exposição do texto, capítulo 3, de 13 a 19, nós vimos como, em um momento, mesmo que a multidão estivesse todo o tempo atrás dele, Jesus consegue um tempo para se retirar. O verso 13 diz que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Ali o Senhor designa 12 para que preguem o evangelho, embora todos os seus discípulos recebessem essa missão, mas Jesus convoca aqueles que caminharão mais próximos dele. Hoje, olhando para esse texto, nós vemos que Jesus, depois de ter passado por esse momento no monte com os 12, Jesus desce e vai para uma casa. Não há uma casa específica, uma designação específica de qual seja a casa. Apesar disso, a multidão afluiu de novo, diz o texto no verso 20. A multidão acompanhava a tal ponto, e era tanta gente, que eles não conseguiam comer. Jesus e os seus discípulos não conseguiam tomar uma refeição, porque era muita gente, e nós vimos, desde o início do capítulo 3, que Jesus está trabalhando para atender todos aqueles que estão se achegando a ele. Lá no verso 7 diz, retirou-se Jesus com seus discípulos dos lados do mar, seguiu da Galiléia uma grande multidão. Essa multidão vem da Judéia, Jerusalém, do Meio, da além do Jordão, arredores de Tiro, Sidom, uma grande multidão, sabendo as coisas que Jesus fazia. E Jesus vai atendendo a todos quantos pode. É interessante, queridos, que não foi só dessa vez. Se você puder passar as folhas da sua Bíblia, no capítulo 6, no verso de número 31, antecedendo aquela que é conhecida como a multiplicação dos pães e peixes, o texto diz, no verso 30, no capítulo 6, voltaram os apóstolos à presença de Jesus, lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo, nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Há muita gente em torno de Jesus, há muita gente querendo ouvir o evangelho, querendo ser beneficiada pelo poder de Deus manifesto em Jesus, recebendo cura ou uma orientação que fosse. O texto paralelo a esse é o texto do evangelista Mateus, no capítulo 12. Lá, Mateus diz que chegou um homem possesso de um espírito, e Jesus libertou esse homem dessa possessão. É interessante porque é todo tipo de gente que vem até Jesus. Jesus tentando atender a todos, fica sem tempo também. Diante da notícia que se espalha, a família de Jesus ouve essa notícia, e diz o verso 21, que os parentes de Jesus ouviram isto, e o isto é tudo aquilo que ele estava proferindo e todos os sinais que ele manifestava. Os parentes de Jesus, diz o verso 21, saíram para o prender, porque diziam, 2 pontos um em cima do outro, como é que está na Bíblia aí, queridos? Está fora de si. A família de Jesus, na sua expressão, revela
O Evangelho e a manifestação do poder de Deus é loucura, de fato, para o mundo e para aqueles que ainda não entenderam o Evangelho. Por isso eles dizem, está fora de si. Os próprios parentes de Jesus estão descrentes, são humanamente mais próximos de Jesus, mas ainda não enxergaram nele, ali presente, o Filho de Deus. O coração de um a um precisaria ser transformado e também convertido ao Senhor. Não é por menos que Marcos capítulo 3, a partir do verso 31, que eu não posso falar muito, porque é a perícope do próximo domingo, então não posso falar demais, mas traga o relato de Jesus, apontando para os seus discípulos e dizendo, vocês são meus irmãos e minha mãe, enquanto Maria, os irmãos de Jesus, estão fora da casa. Veja, o texto diz que eles, entendendo que Jesus estava fora de si, estão indo para casa, mas é só no 31 que eles chegam. E quando eles chegam, Jesus aponta para os discípulos e diz, vocês são a minha família, enquanto sua mãe e irmãos estão lá do lado de fora. Jesus é apontado como um louco para esse mundo. Alguém que está agindo fora do seu campo de normalidade. Alguém que ultrapassou aquilo que era aceitável. Ele está fora de si, ou outra tradução possível, ele age como alguém que não está são, ou ele está louco. É um absurdo o que ele está fazendo. Queridos, a expressão da família de Jesus traz um chamado a todos nós, que somos seus discípulos e devemos ser como ele. Por vezes, parecerá loucura aquilo que cremos, e como agimos com base naquilo que cremos, porque não há comunhão entre a fé genuína e os valores presentes neste mundo, e nem pode haver. Olha, no século XIII, um homem foi levantado no seio da igreja, com um projeto reformista, seu nome era Francisco de Assis, e em um dos seus relatos, em uma de suas pregações, ele disse sobre o seu chamado, e disse-me o Senhor que queria que eu fosse um novo louco no mundo, e Deus não quis conduzir-nos por outra via, a não ser por este conhecimento. Queridos, talvez devemos, olhando para o chamado de Deus para as nossas vidas, que não é apenas um chamado para sermos crentes, mas sendo crentes, agirmos, crendo em Jesus, agirmos com base na fé que Ele mesmo, através do seu Espírito Santo, plantou no nosso coração. Talvez devamos levar isso muito a sério. Não há comunhão, e se não há comunhão entre nós e os valores desse mundo, então por vezes seremos tidos por loucos e estaremos fora de nós mesmos. Espero eu, fora de nós mesmos, porque estaremos agindo pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Não tem outro caminho, mas se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, Ele vai me mover, vai me levar onde quer levar, vai agir através da minha vida e operará os sinais do reino de Deus, ainda que o mundo não compreenda, ainda que as pessoas não entendam. Meus irmãos, entenda isso. Precisa haver um diferencial em nós. Tem que haver. Não adianta. Queridos, todos sofrem, todos padecem. Olha que choveu, e choveu essa semana, sobre maus e bons, crentes e descrentes. Não pense que árvores que caíram na região da Asa Sul, caíram só sobre carros de não crentes. Ah, que desgraça, estragou o carro dos descrentes. Não, crentes também tiveram os carros danificados. Isso é uma coisa tão simples da vida, coisa corriqueira. O que nos diferencia é como reagimos a isso. O galho caiu sobre seu carro e ele está danificado. Qual é a reação do crente? Vai começar a xingar? Vai pular de raiva? Vai se tornar irascível? A chuva caiu, irmão. Caiu, balançou, o galho caiu e estragou carros de crentes e não crentes. É interessante como muitas vezes os crentes não sabem lidar com situações corriqueiras da vida,
com base na fé que está plantada em seus corações. Meus irmãos, se não soubermos lidar com as coisas mais ordinárias do dia a dia, como lidaremos com as mais complexas? Como lidaremos com a crise nos casamentos? Como lidaremos com filhos envolvidos com tantas coisas que vão contra as ordenanças divinas? Filhos, como lidaremos com pais problemáticos? Irmãos, como lidaremos com a doença? Se não conseguirmos expressar a nossa fé nas coisas mais simples, a fé que em nós foi plantada pelo Espírito Santo de Deus deve fazer-nos contraculturais, contra o modelo desse mundo. Sim, estamos fora de nós mesmos, porque estamos mergulhados, imersos em Cristo Jesus. Somos guiados pelo Espírito Santo que em nós habita. Todo discípulo é chamado para viver fora, distante, longe do padrão do mundo. Felizmente, a expressão mundo se torna cada vez mais vazia. Nós precisamos pensar naquela expressão do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, em que ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, o preceito da cruz, aquilo que acontece nas nossas vidas porque fomos para a cruz com Cristo, é loucura, mas é loucura mesmo. É loucura para este mundo vazio de significado, que não tem fé verdadeira e genuína em Deus, tem fé em várias coisas, tem fé em si mesmo, tem fé até na humanidade, mas não tem fé genuína em Deus. Para nós que somos salvos, não é apenas uma questão de agir, mas é a manifestação do poder de Deus. O texto segue, e além da família de Jesus, nos apresenta os escribas, e sobre estes Jesus gasta um tempo de argumentação. Os escribas representam a clara incredulidade tal que leva à morte. A família de Jesus vai ser salva, Jesus vai agir, vão se converter, vão reconhecer o Senhor, não apenas como irmão ou como filho, mas como o Messias. Mas esses escribas se mostram irredutíveis em seus corações. Portanto, é uma incredulidade que leva à morte. Nós já vimos caminhando na exposição do texto de Marcos e mostrando como escribas, fariseus, senhores da lei, religiosos da época de Jesus, não entendem a mensagem, e não entendem também porque não querem entender essa mensagem. A certeza e a convicção do coração é que este não é o Messias, e não importa o que ele diga, nós não daremos ouvido. Não se sabe ao certo qual a razão pela qual alguns desceram de Jerusalém para a região da Galileia, não se sabe, mas parece estar implícito no texto uma sugestão de que eles estão ali por causa de Jesus e por causa daquilo que Jesus tem pregado. O texto diz assim, eu peço que você olhe novamente na sua Bíblia, o verso 22, o texto diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Lembre-se, Mateus, aliás, vamos olhar no texto, né? Estamos na igreja, você tem Bíblia, vamos olhar no texto, Mateus capítulo 12. Olha o que diz Mateus capítulo 12, o texto sobre o qual eu fiz referência ainda no início. Mateus capítulo 12, verso de número 22. Então, lá no verso 22, então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Verso 24, mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Voltemos para o nosso texto base, Marcos capítulo 3. Veja, Jesus acabara de libertar da opressão demoníaca o endemoniado. Diante deste ato de libertação, a multidão começa a perguntar: será esse o filho de Davi? É o Messias, ele está entre nós? Será ele?
Eles identificam em Jesus a própria revelação do Pai. Os escribas, ao contrário, negam a Jesus e negam o poder de Deus. Queridos, não é diferente daquilo que já vinha acontecendo desde o início do capítulo 3. Multidões afluíam até Jesus para ouvir a sua palavra e serem por ele curados, enquanto outros maquinam a sua morte, buscam razão para prendê-lo e matá-lo. Meus irmãos, mais uma vez, homens e mulheres que estão próximos a Jesus, estão ali para receber dele a mensagem, mas outros buscam ocasião para difamá-lo, para acusá-lo, para prendê-lo e, quem sabe, até matá-lo. O erro está às claras e dito pelas palavras destes homens. Ora, ora, ele está possesso. Gente, isso não tem nem expressão para isso, isso entende? Não tem expressão para isso. Jesus acabou de expulsar demônio de um homem e libertou, manifestando o poder do reino de Deus. Uns dizem, glória a Deus, é o Messias. Outros dizem, não, está possesso. Entenda, queridos, um coração endurecido, um coração fechado, uma mente cauterizada, não consegue enxergar por maior que seja o poder manifesto. Ele está possesso por Beelzebu, é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. A sua condenação sai de sua própria boca. Estes inimigos da fé, esses inimigos do reino de Deus, se autocondenam. Não são condenados apenas pelos olhares ao redor, não são condenados apenas pela repreensão de Jesus, são condenados por eles mesmos. Beelzebu era, na designação farisaica, o próprio Satanás. Isso é um dito fortíssimo para ser lançado sobre Jesus, que estava ali manifestando o poder eterno do Deus eterno. A resposta de Jesus então vem, e diz assim o texto, por favor acompanhe na sua Bíblia, a partir do verso de número 23. Então, convocando-os Jesus, que acabou de ouvir impropérios por parte dos escribas, então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Queridos, a resposta de Jesus, por meio da parábola, não tem lógica o que vocês estão falando. Não tem lógica o que vocês estão dizendo. Jesus não se furta a confrontar a ideia errada. Jesus aponta o erro e coloca em xeque o argumento dos escribas. Convoca e diz, como é que o Satanás expulsa o próprio Satanás? E fala do reino. Se um reino estiver dividido, ele não sobrevive. Fala sobre a casa. Se uma casa estiver dividida, ela não subsiste. E fala sobre o indivíduo. Se Satanás se levantou contra si mesmo, contra Satanás, e ele contra si está dividido, não pode subsistir, mas perece, ou, na Nova Versão Internacional, chegou o seu fim. Vai perecer, chegou o fim dele. E ele ainda acrescenta uma conclusão. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem que antes a amarre, e só então lhe saqueará a casa. Eu vou dar uma explicação, ou algumas explicações. Queridos, eles ignoram, fica evidente, que o que os escribas fazem nesse momento é ignorar a astúcia
e o poder de Satanás. Eles simplesmente ignoram a astúcia e o poder de Satanás. Eles não têm o menor discernimento espiritual. Eles não têm noção. Não há discernimento espiritual nesses escribas. Agora, eles ignoram um princípio básico da lógica e da vida comunitária. Não há sequer discernimento natural. Em outras palavras, o problema deles é de ignorância mesmo. Eles são ignorantes, manifestam ali sua ignorância. Embora pudessem ter diferentes e variados conhecimentos, expressam ali ignorância sobre princípios fundamentais da palavra de Deus. A conclusão da parábola expressa a chegada do reino de Deus. Jesus fala de alguém mais poderoso que Satanás, que não só é mais poderoso que ele, como tem todo o poder em suas mãos e é capaz de amarrá-lo, e saquear de suas mãos, e arrancar de sua posse, arrancar de seu poder, libertando aqueles que estavam sob seu domínio. Foi isso que ele fez ao manifestar o poder de Deus, curando aquele homem, libertando aquele homem, como relatou o evangelista Mateus, embora não apareça em Marcos. Queridos, o Senhor é todo poderoso, Ele tem poder sobre os céus e sobre a terra, Ele age, move, comove, transforma. Ele não está alheio às situações que nós, ou qualquer uma das pessoas que estão aqui enfrentam, ou fora daqui. Isso não passa despercebido ao seu olhar. O Senhor tem poder para não apenas amarrar Satanás, mas libertar todos aqueles que estão debaixo do seu domínio. Sim, é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo isso para eles, na cara deles, confrontando o erro teológico desses escribas. Lembre-se, os escribas estavam falando sobre o fato de Jesus ter expulsado demônios de um homem. É sobre isso que eles estão falando. Jesus diz: vocês estão errados. O erro de vocês é do princípio lógico da vida comunitária. O erro de vocês é teológico. Vocês não têm discernimento espiritual. O reino de Deus já está manifesto entre vocês e vocês não conseguem enxergar. Eu quero ilustrar com algo sobre o qual eu tenho algum conhecimento. O mundo grego serviu de base para a nossa cultura ocidental. Os gregos não apenas influenciaram basicamente todos os povos nos arredores do mar Mediterrâneo, mas fizeram a sua forte cultura se espalhar de tal maneira que toda a banda ocidental do Mediterrâneo passou a falar grego, mesmo depois que o domínio grego já havia se perdido. Mas eles tiveram as suas querelas e os seus problemas internos. A história mostra que do Oriente um império muito poderoso se levantou, os medos. Se associaram, aliás, os persas, e que se associaram com os medos no meio do caminho do Oriente, e saíram varrendo tudo o que encontravam pela frente, a tal ponto que tinham o poder para dominar o comércio do mar Mediterrâneo, mas tinham um entrave. Atenas dominava o comércio do mar Mediterrâneo. O Império Medo-Persa, então, parte com força total sobre o mundo grego, e Atenas, então, resolve reunir um grupo de polis, formando a Confederação de Delos, e partem em luta contra os persas durante quase 50 anos, nas chamadas Guerras Médicas. Um princípio que regia o mundo da polis era: cada um cuida da sua vida. Cada polis tem sua economia, cada polis tem a sua estrutura política, cada polis tem sua própria a organização social, cada polis é independente uma da outra. O que nos une é a cultura, diziam os gregos, mas de resto, cada um se vira para o seu lado. Atenas tem um grande feito, mas também tinha um inimigo muito forte chegando. Une um número enorme de polis, que enviam soldados para serem treinados por Atenas, mandam recursos que ficam guardados na ilha de Delos, e ali esses recursos são investidos na preparação do exército e na batalha. Algo impensável. Ninguém nunca tinha conseguido frear o Império Medo-Persa,
mas nas guerras médicas, os gregos, depois de apanharem muito, conseguiram, a trancos e barrancos, expulsar os persas de suas terras. Saem fortes. Como toda guerra, homens saem feridos, muitos mortos, dinheiro foi gasto nos combates, mas eles pelo menos podem comemorar. Uhul! Vencemos! Estamos sofrendo, mas vencemos o nosso inimigo. Atenas se aproveitou da vitória. E Atenas formou o que a gente chama de imperialismo ateniense. Cerca de 17 anos depois, uma polis pequenininha, a polis de Esparta, se levanta contra Atenas e contra o imperialismo ateniense. Durante 27 anos, na chamada Guerra do Peloponeso, gregos, liderados por Atenas, da Confederação de Delos, enfrentaram gregos, liderados por Esparta, na Liga do Peloponeso. E o resultado foi: os espartanos venceram e ficaram sem ter o que comemorar. Toda a Grécia perdeu com a Guerra do Peloponeso. A Grécia foi dividida. As polis não agora tinham que cuidar apenas de suas vidas, como antes faziam, mas elas estão sem os seus homens que morreram na guerra, estão sem recursos, porque todo recurso foi investido na luta contra os seus próprios irmãos, gregos contra gregos. Uma coisa era lutar contra os persas, a gente vai lá, mesmo que a gente saia todo estrupiado, mas vencemos. Agora lutar contra nós mesmos, a derrota é total. Do norte, Filipe II da Macedônia, sorri. Seu sonho era conquistar a Grécia, e a Grécia não pode resistir-lhe à força, que não era muita, mas qualquer coisa agora era maior do que os gregos. Seria o filho de Filipe, Alexandre o Grande, o responsável por varrer a Grécia com muita facilidade. O que esse dado histórico nos ensina e como ele se conecta com esse texto? Impérios, reinos, povos, nações se levantam, prosperam, mas quando se dividem, quando lutam contra si mesmos, caem. Queridos, isso é um ensino da história, isso é um ensino de convivência. Jesus sabe disso, Jesus sabe que esse é um princípio do reino de Deus. Marido, esposa, se vocês se dividirem na criação dos filhos de vocês, a casa de vocês não subsistirá. Filhos, se vocês viverem em inimizade com os pais de vocês, a família de vocês não subsistirá. Pais, se não buscarmos conciliação com os nossos filhos, nossa casa não subsistirá, ela vai cair, ela vai à ruína. Igreja Presbiteriana de Brasília, se não estivermos entrelaçados com afetos de misericórdia que vem da parte de Deus, se não estivermos ligados uns com os outros, nós não subsistiremos, nos degladiaremos e não avançaremos. Não avançaremos pelo reino, não conquistaremos essa cidade para Jesus, não proclamaremos o evangelho, gastaremos tempo inútil uns contra os outros. Precisamos crescer, precisamos avançar, e por isso precisamos nos unir à nossa casa, por isso precisamos nos unir como igreja, por isso precisamos nos unir como povo de Deus. Precisamos estar unidos, queridos, porque um reino dividido não subsiste, não permanece, não vai continuar. Não. Amigos ou inimigos do evangelho, o que somos? Como vivemos? Porque se somos amigos do evangelho, daremos as nossas mãos, seguiremos juntos e lutaremos pelo reino de Deus e viveremos pela proclamação do evangelho. Se estamos unidos, então por maior que seja a luta, nossos joelhos sempre estarão dobrados e os nossos filhos, os nossos pais, os nossos entes queridos serão sempre apresentados perante a cruz, no Calvário, diante do sangue de Jesus, crendo pela ação do Espírito Santo, que Ele vai agir, vai atuar, vai converter, vai transformar, porque pela nossa força nós não podemos, mas estamos unidos à cruz de Cristo, e assim avançamos. Mateus, no capítulo 12, mais uma vez, que é o texto paralelo a esse, traz uma informação a mais que eu acho muito interessante. Jesus, ao encerrar
a parábola. Ele diz assim: quem não é por mim, isso está lá em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Bem conhecido esse texto. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É bem oportuno, de fato, pelo contexto que ele está dizendo. Olha, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, ele já morreu, já perdeu. Ora, se um reino estiver dividido, não subsistirá. Se uma casa estiver dividida, não vai subsistir. Então, Jesus diz, né? Então, se você não está comigo, você está lutando contra mim. Então, se você não está juntando comigo, você está espalhando. E nesse caso não dá para dizer: Jesus, não, eu estou neutro, eu café com leite. Não tem café com leite com Jesus. Ou nós estamos imersos 100% na obra do reino de Deus, ou talvez não sejamos do reino de Deus. Estamos com Cristo? Ou estamos sem Cristo? Não há caminho do meio. Assim como não há meio crente ou quase crente. Quase crente é um homem que vai para o inferno, então ele não é crente. Não existe quase crente, queridos. Existem pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro, que lutam na vida diária contra o pecado e se esforçam para vencer as tentações e lutam muitas vezes contra si mesmos, porque a vida em Cristo exige mudança, exige transformação. Ora, ainda que essa transformação ocorra em processo de santificação, mas deve ocorrer, ela deve acontecer. Crentes nominais são como os escribas. Eles dizem crer em Deus e no poder de Deus, mas eles não reconhecem a voz de Deus e não identificam o poder de Deus, mesmo que seja manifesto às claras diante dos seus olhos. Seu Deus é o ventre. A divindade é moldada segundo os seus próprios interesses. O resultado é que eles não ajuntam, somente espalham. Eles não fazem o reino crescer, mas eles intentam um reino pessoal, segundo lhes agrada. Chegamos então, queridos, no final desse texto, a partir do verso de número 28. Por favor, volte ao texto. Veja o que diz o verso 28, 29 e 30, a terceira e última porção desse texto. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias. Desculpa, os irmãos viram que eu falei lá no início, na primeira vez que eu li, né? Pensei que não ia acontecer de novo. Vamos lá. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto, e aí o próprio evangelista Marcos dá a explicação. Isto, porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Obrigado, Espírito Santo, porque inspirastes Marcos a explicar o texto. Nós teríamos um problema teológico sério, e não o temos, porque está explicado no texto. Não há espaço aqui para universalismo. Jesus disse, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas não está no texto que qualquer um, por qualquer motivo, será perdoado. Jesus não está ensinando que toda a humanidade vai para o céu e o inferno será vazio por toda a eternidade. Não é isso. Ele está dizendo que há perdão. E sim, há perdão. A boa notícia que esse texto traz é, sim, aquele que está em Deus encontra nele perdão para todo e qualquer pecado, quando há arrependimento, quando se achegam à presença de Deus, quando são lavados pelo sangue do Cordeiro. Sim, há perdão. O Senhor acolhe nos braços, sara, cura, transforma e liberta. Jesus mesmo já havia chamado os homens a esse arrependimento. Olha Marcos capítulo 1, verso 15. Leia junto comigo, por favor. Vamos ler juntos? Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos todos juntos? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, Jesus não está dizendo, qualquer um vai para o céu, fica tranquilo. Não. Exige o arrependimento, a transformação de vida.
Portanto, a todo pecado sobre o qual há arrependimento, há salvação e há transformação. Blasfêmia significa falar mal, significa insultar. E Jesus mesmo diz, no final do verso 28, os pecados e as blasfêmias que proferirem. As blasfêmias também serão, os insultos, falar mal também será perdoado. Mas há um sobre o qual não haverá perdão. Verso 29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Ora, a explicação se encontra, do verso 29, se encontra no verso 30. Jesus diz que não há perdão. Por quê? Porque eles veem o sinal de Deus e negam a Deus. Pior, blasfemam, dizendo que aquele poder que deveria ser atribuído a Deus e a manifestação do reino de Deus, vem de Satanás, vem do próprio diabo, vem de um espírito imundo. Seu pecado é não crer em Deus e em seu poder, manifesto pelo seu Santo Espírito. Queridos, é o Espírito Santo que leva os pecadores ao arrependimento e a confessar os seus pecados. Oh, queridos irmãos, é o Espírito Santo, manifesta em nossas vidas, que revela o ensino do Evangelho, sem o qual nós não teríamos o entendimento dessa palavra. Por isso, não é qualquer um que lê a Bíblia e encontra nela respostas de vida. É necessária a ação do Espírito Santo na vida, no coração. Por isso, a nossa instrução, se você pegou o plano de leitura bíblica, você vê, é que você ore antes de ler a Bíblia. Você não está lendo qualquer livro, qualquer literatura. Você precisa da iluminação que vem do Espírito Santo para ter entendimento do texto sagrado. É o Espírito Santo que abre a mente, explicando e aplicando a palavra. É o Espírito Santo que ilumina os pecadores, para que eles assim reconheçam seus erros e se acheguem a Deus. Escribas e a blasfêmia contra o Espírito Santo, eles negam a Deus. Deus se manifesta a eles e eles dizem, é um espírito imundo. Isso vem da parte de Satanás. É Belzebu. Isso aí não é de Deus. A blasfêmia é negar o próprio Deus. E para esses, de fato, não há salvação. São cegos, porque acham que estão cumprindo o mandato divino, acham que agradam a Deus, porém seus olhos estão tapados. Eles são cegos para o Evangelho. Seus ouvidos estão surdos para o Evangelho da salvação. Seus corações estão endurecidos. Não há espaço para o Evangelho. Não veem, não ouvem, não sentem a clara manifestação do poder de Deus. Em síntese, o pecado expresso na vida dos escribas está ali, em ver a manifestação clara do poder de Deus. O reino de Deus está entre vocês, diante dos seus olhos, mas deliberadamente atribuem esse poder a Satanás, o inimigo de nossas almas. E eu quero concluir, queridos, fazendo algumas perguntas que são desafios para nós. Como anda a nossa vida espiritual? Como temos procedido? Como anda a nossa espiritualidade? A vida de oração, a vida de devoção, a leitura cuidadosa da palavra de Deus. Como anda a nossa vida espiritual? Temos aqui no texto o exemplo de homens que conheciam o texto sagrado, conheciam da tradição, mas não conheciam a Deus e blasfemam contra o Espírito Santo. Você tem identificado a ação? Você tem conseguido discernir o poder e o mover de Deus ao seu redor? Deus fala conosco. Deus age em nosso meio e em nosso favor. Não se faça de surdo. Olha, não trave os seus ouvidos, não feche os seus olhos, não endureça o seu coração ao ouvir o Evangelho da parte de Deus. Muitas vezes ele nos confronta e nos machuca, porque Deus quer que nós sigamos e prossigamos
nessa santificação, sem a qual não vamos ver a Deus. É Ele mesmo quem quer nos conduzir no caminho até chegarmos em sua presença. Por isso, muitas vezes, nós precisaremos da repreensão que vem da parte de Deus. Você tem identificado Deus em sua vida, mesmo nos momentos de repreensão? Faça isso. Não pense que Deus se tornou seu inimigo, ou está alheio, ou longe de você. Deus está aqui, Deus está ao nosso lado, nunca nos abandonou, jamais nos abandonará. Ele é Deus presente, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. O Filho encarnou para demonstrar o amor do Pai, nos resgatar, nos comprar, para que pela eternidade inteira pudéssemos adorá-lo, celebrá-lo, viver em sua presença. Ele não te deixa sozinho, não! Creia e viva debaixo desse poder de Deus, não endureça seu coração. Mas segue, você é um agente do reino de Deus? Você tem vivido como embaixador desse reino? Assim o Evangelho toca a sua vida e você segue a proclamar, e você vai anunciando o Evangelho? Viva assim. Deus nos chama e diz: olha, você é meu, eu estou contigo. Viva o Evangelho e manifeste esse poder de Deus, manifeste a presença do reino de Deus que está entre nós. Nós somos sua igreja, nós somos expressão viva do reino de Deus sobre essa terra. E por último, no final, finalmente, a última, a derradeira, a pergunta: o Evangelho ainda continua transformando sua vida? O Evangelho ainda continua transformando a sua vida? Para os escribas, a mensagem parou. O Evangelho, ele deve continuar. Ele deve nos nutrir dia após dia, né? E deve nos impulsionar para que vivamos a vida que Deus tem para nós. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela transforma, ela é poderosa para fazer a obra que tu tens para fazer. O Senhor realiza os teus propósitos através da tua palavra, ela que nos alimenta. Ó Deus, pelo texto lido hoje, a exposição da tua palavra, pedimos ao Senhor: perdoa-nos os nossos pecados, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Olhamos um pecado tão específico, sobre o qual não há perdão, a rejeição à tua palavra e a manifestação do teu poder, a blasfêmia, atribuindo o poder que é do teu Santo Espírito ao inimigo de nossas almas, ao diabo, a Satanás. Deus, mas há tantos outros pecados sobre os quais há perdão, e muitas vezes temos praticado e sobre os quais não há arrependimento nas nossas vidas. Então tem misericórdia de nós, ó Pai, traz o arrependimento necessário, por intermédio do teu Santo Espírito que em nós habita, no qual nós cremos, confessamos, que habita os nossos corações. Ó Deus, sê conosco de tal feita, Pai, que nós possamos viver dia após dia, pelo reino do Senhor, junto contigo, ajuntando e não espalhando, anunciando o evangelho de salvação aos perdidos, mesmo que lutas, dificuldades se apoderem, nos cerquem, venham sobre nós, ó Deus, que não estejamos perdidos, desgarrados por esse mundo de forma alguma. Deus, dá-nos o senso da tua presença, porque tu estás conosco, e nós devemos viver assim, como loucos para os valores deste mundo, como loucos para esse sistema de valores que é contra a cruz, que é contra o evangelho, que é contra a morte, que é contra a vida eterna, que é contra a vida de santidade, que é contra a moral e os princípios cristãos. Nós somos teus, ó Deus, pertencemos a ti e a ti somente. Então que o Senhor encontre em nós verdadeiros embaixadores do teu reino, homens e mulheres do Senhor que vivem por este evangelho, que anunciam as boas novas de salvação, meu Deus, que vivem a loucura da cruz, porque é por ela, pelo sangue vertido nela, pela morte de nós mesmos nessa cruz e pela vida que advém de Cristo Jesus, que nós estaremos contigo para sempre.
Te louvamos por isso. Ó Trindade eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.